foro privilegiado. Esse julgamento já tem maioria, mas ainda faltam votar exatamente os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Esse julgamento já foi interrompido 2 vezes no ano passado por conta de pedidos de vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar o caso. E pode sim ter um novo pedido de vista agora na semana que vem. Ontem, o presidente Michel Temer, lá no Palácio do Jaburu, recebeu o ministro Gilmar Mendes para conversar. Uma conversa que durou cerca de 2 horas. Esse encontro não estava na agenda oficial. A gente já procurou a presidência, o Palácio do Planalto, em busca de informações. Eles ainda não responderam. Já o ministro Gilmar Mendes confirmou o encontro lá no Jaburu, mas disse que foi discutir semipresidencialismo com o presidente Michel Temer e aproveitou para fazer um convite para que Temer faça um debate sobre isso. Ele negou qualquer tipo de conversa em relação ao foro privilegiado. Sandra. Ok, André. Todo mundo então de olho no dia 2 de maio. Obrigada para você. A Procuradoria-Geral da República está analisando se vai recorrer da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ontem retirou dos processos que estão com o juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula. A reportagem é de Joconda Brasil. Os trechos da delação da Odebrecht citam fatos que relacionam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a empreiteira no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Um deles é a reforma de um sítio em Atibaia, em São Paulo, para o ex-presidente. Segundo a denúncia do Ministério Público, Lula recebeu da Odebrecht e da OAS R$870 mil em propinas por meio de reformas no sítio. O outro é a compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, que, de acordo com os procuradores, foi realizada por meio de pagamento de R$12 milhões de propina ao ex-presidente. A obra não saiu do papel. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os repasses da Odebrecht eram retribuição por contratos da Petrobras. No ano passado, o Supremo já tinha decidido deixar esses trechos da delação nas mãos do juiz Sérgio Moro. Primeiro, numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, em abril. Depois, em outubro, quando a segunda turma voltou ao tema. Na delação fechada em 2016, ex-executivos da Odebrecht falam sobre as obras no sítio em Atibaia. Emílio Odebrecht, dono da empresa, conta que Dona Marisa Letícia, mulher de Lula, que morreu no ano passado, tratava do assunto como se a reforma fosse uma surpresa para o marido. Então, ele ia, e a Dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. No final do ano, o último dia, penúltimo dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Quando foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro como um dos réus da ação do terreno, Marcelo Odebrecht detalhou a posição estratégica da Petrobras no esquema de corrupção. A Petrobras é uma grande cliente nossa. E, inclusive, eu digo o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, a Petrobras, ela não estava na minha relação com o Palocci. Portanto, ela não estava como fonte da planilha italiana. Perfeito? Eu digo o seguinte, inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o governo que talvez, se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos com a Petrobras, é muito provável que, apesar de não ter um vínculo direto, talvez a gente não estivesse dando esse montante de contribuição, porque, de fato, era praticamente a única área que gerava resultado no governo. Outro depoimento que mostra a relação dos benefícios a Lula com Petrobras é o do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que, de acordo com o Ministério Público, administrava a conta que recebia os repasses pagos pela Odebrecht para conseguir benefícios em 8 contratos com a Petrobras. O senhor sabe dizer qual é a relação desse imóvel com esses 8 contratos
que eu citei aqui no início das minhas perguntas? Sim. É assim, a empresa trabalha com a Petrobras. A Petrobras dá vantagens para a empresa. Com essas vantagens, a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram. O presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa, para dar a ela contratos. Esses contratos geram dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera seus diretores, paga seus funcionários e reservam dinheiro. Algumas criam operações estruturadas, outras criam caixa 2, outras criam doleiros e com esse dinheiro pagam propina aos políticos. A segunda turma do Supremo tratou mais uma vez do assunto ontem. Os ministros julgaram os embargos de declaração, recurso apresentado pela defesa de Lula. 3 dos 5 ministros mudaram de posição em relação ao último julgamento. E por 3-2, a segunda turma decidiu retirar trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente, que estão com o juiz Sérgio Moro, por considerar que não há relação entre os fatos narrados nas delações com a Petrobras. O julgamento começou no mês passado com o voto de Fachin para deixar tudo na Justiça Federal do Paraná. Ontem, Toffoli foi o primeiro a abrir divergência. Disse que os trechos da delação devem ir para a Justiça Federal de São Paulo, onde a maioria dos fatos teria ocorrido. Não diviso, ao menos por hora, nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras. E ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações, de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, entendo que não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. Em seguida, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou Toffoli. Ao votar, o ministro Celso de Mello disse que o Ministério Público mostrou que há conexão, sim, com fraudes na Petrobras. As informações constantes dos termos de colaboração estão diretamente relacionados a diversas ações penais que tramitam naquele juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, entre as quais se destacam a ação penal número tal, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, irregularidades na aquisição do imóvel localizado na Rua Tal, em São Paulo, que seria usado para a instalação do Instituto Lula. Na ação penal X, delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, irregularidades na realização de obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia, São Paulo, custeadas ocultamente pelas empresas Chain, Odebrecht e OAS. Com o julgamento em 2-2, o desempate coube ao ministro Gilmar Mendes. Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos e de corroboração à Seção Judiciária de São Paulo. A ação contra o ex-presidente Lula envolvendo o sítio e o instituto conta com várias provas, perícias, documentos e depoimentos de testemunhas. A decisão se refere apenas à delação da Odebrecht e não tira os processos contra Lula das mãos do juiz Sérgio Moro. A Procuradoria-Geral da República estuda recorrer da decisão à própria segunda turma e pode pedir também para que este recurso seja levado ao plenário. O Ministério Público Federal no Paraná informou que está analisando a decisão e, por enquanto, não vai se manifestar. O juiz Sérgio Moro também não vai se manifestar. A defesa do ex-presidente Lula disse que a decisão confirmou que não há elemento concreto que justifique a competência da 13ª Vara Criminal em Curitiba nos processos que envolvem o ex-presidente e que a decisão cessa o que a defesa chamou de, abre aspas, juízo de exceção criado para Lula em Curitiba, fecha aspas.